Olá a todos, eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos falar sobre as propriedades dos logaritmos. São três propriedades que nós vamos falar nesse vídeo. A primeira delas diz o seguinte: se a gente tem um logaritmo de um número que pode ser escrito como produto de outros dois números, por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho o logaritmo de um número que pode ser escrito como A vezes B. Então, o número é A vezes B. Então, toda vez que eu tiver um logaritmo de um número que é escrito como multiplicação de outros dois, eu posso utilizar essa propriedade. Essa propriedade diz o seguinte: esse logaritmo é o logaritmo de A na base C. Observe que A é o primeiro número, somado com o logaritmo de B na base C. Observe que nessa propriedade a base não muda, a base é sempre C. Então o que a gente tem aqui? Esse logaritmo de um produto, ele é transformado numa soma de dois logaritmos. Então ele é separado como uma soma. Por isso que essa propriedade ela é nomeada de logaritmo de produto de dois números. O logaritmo de um produto ele é transformado numa soma de dois logaritmos. Vamos ver através de um exercício como essa propriedade pode ser aplicada. Então, o enunciado: considere as seguintes aproximações. Logaritmo de 2 é igual a 0,3, logaritmo de 3 é igual a 0,48 e logaritmo de 7 é igual a 0,85. Calcule logaritmo de 14, 42 e 600. Ou seja, nesse exercício nós vamos calcular alguns logaritmos através de outros logaritmos que são dados usando propriedades. Então, na letra A, logaritmo de 14. Observe que a gente não sabe calcular o logaritmo de 14, não tem informação sobre o logaritmo de 14, mas a gente sabe que o número 14, a gente pode escrever ele como 2 vezes 7, ou seja, logaritmo de 14 é igual a logaritmo de 2 vezes 7. De cabeça, a gente sabe que o 14 é 2 vezes 7. Isso quer dizer que a gente pode... Observe aqui que a base é 10, né? Não foi posta a base, então é porque nós estamos trabalhando na base 10. E isso vai acontecer na maioria dos exercícios e na maioria das aplicações dos logaritmos. Então, a gente tem aqui um logaritmo de um produto, que é 2 vezes 7, usando a propriedade, isso é, logaritmo de 2 mais logaritmo de 7. E o logaritmo de 2 e o logaritmo de 7, eles são dados aí no exercício. Logaritmo de 2 é igual a 0,3 e o logaritmo de 7, 0,85. Então, basta somar 0,3 com 0,85. Isso dá 1,15. Então, essa é a resposta da letra A. Bom, próximo, logaritmo de 42. O 42 é um número maior do que o 14, né? Às vezes, a gente pode tentar escrever o 42 como produto de cabeça, mas quando a gente não consegue fazer de cabeça, a gente pode fatorar o número. 42 na fatoração dá por 2, dá 21, dá por 3, dá 7, dá por 7, dá 1. Então, quando o número for um número um pouco maior e a gente não conseguir fazer a fatoração de cabeça, a gente pode fazer a fatoração do número. Aí eu descobri que o 42 é 2 vezes 3 vezes 7. 42. Então, o logaritmo de 42 é logaritmo de 2 vezes 3 vezes 7. E aí, novamente, eu tenho um logaritmo de um produto de três números. E aí eu posso usar a propriedade várias vezes, vai ser uma soma de três logaritmos. Vai ser logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 7. E aí é só somar 0,3 com 0,48
0,48, que é o logaritmo de 3 do exercício, mais 0,85. Que eu vou usar uma calculadora para determinar o valor dessa soma. Ponto 3 mais ponto 48 mais ponto 85. Dá 1,63. Então, letra B, 1,63. E por último, logaritmo de 600. Bom, uma dica é quando o número tiver essa quantidade de zeros aqui no final, uma boa estratégia é já começar escrevendo da seguinte maneira: logaritmo de 600 é logaritmo de 6 vezes 100. E isso, usando a propriedade, é logaritmo de 6 mais logaritmo de 100. Esses logaritmos que estão na base 10, ou seja, a base não aparece, e são de números múltiplos de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, a gente consegue calcular esses logaritmos. O logaritmo de 6, o 6 não está no enunciado, mas a gente sabe que 6 é 2 vezes 3. Então, o logaritmo de 6 eu vou usar a propriedade novamente. 6 é 2 vezes 3. Mas o logaritmo de 100, a gente usa a definição de logaritmo. 10 é a base. 10 elevado a qual número vai ser igual a 100. Isso dá para fazer de cabeça, porque a gente sabe que o 100 tem 2 zeros, então ele é 10 elevado a 2. Então, o logaritmo de 100 é igual a 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Já o logaritmo de 2 vezes 3, nós utilizamos a propriedade de novo. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Usei a propriedade porque aqui nós temos um produto de 2 vezes 3, mais logaritmo de 2. Desculpa, mais 2, né? No caso, o logaritmo nós já calculamos. Então, logaritmo de 2, 0,3, mais 0,48, está no enunciado. Então, essas duas parcelas dá 0,78, mais 2, 2,78. Bom, então esses três exemplos mostram como essa propriedade pode auxiliar a gente a calcular alguns logaritmos a partir de outros logaritmos que são dados. Geralmente os exercícios são assim: pedem alguns logaritmos, pede-se também para calcular, usar as propriedades para calcular os logaritmos a partir de alguns logaritmos que já foram dados. Bom, agora eu vou falar da segunda propriedade. Segunda propriedade, ela é análoga, só que ao invés de produto vai ser com quociente. Então, suponha que a gente tenha um logaritmo de um quociente de dois números. Então, o logaritmo que eu quero calcular, o número, pode ser escrito como um quociente, ou seja, ou ele aparece como um quociente, né, divisão entre dois números, ou você escreve como um quociente. Nesse caso, vai valer uma propriedade análoga, só que em vez de soma vai ser subtração. Isso é igual a logaritmo de A na base C, menos o logaritmo de B na base C. Observe que, novamente, a base mantém a que estava, né? E o que a gente fez foi transformar o logaritmo de um quociente numa diferença de logaritmos. Então, essa é a propriedade. Logaritmo de um quociente é a diferença de logaritmos. Vamos ver agora como essa propriedade pode ajudar a gente a resolver alguns exercícios. Considere as seguintes aproximações: logaritmo de 2, logaritmo de 3 e calcule logaritmo de 1,5. Então, na letra A, 1,5, a gente sabe que 1,5 é igual a 15 sobre 10, que simplificando, dividindo por 5, é igual a 3 meios. Então, calcular logaritmo de 1,5 é calcular logaritmo de 3 meios. Observe que a base não está escrita, a base é 10. Bom, logaritmo de 3 meios, nós temos um logaritmo de um quociente. Então, isso é logaritmo de 3
que é o numerador, menos o logaritmo de 2, que é o denominador. Logaritmo de 3, 0,48, menos logaritmo de 2, que é 0,3, nesse caso 0,18. Letra B. Logaritmo do número 5. Observe que nesse exercício ele só deu o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Então, calcular o logaritmo de 5 a partir desses logaritmos, esse é um exemplo clássico e a gente pode fazer da seguinte maneira. Basta a gente observar que 5 é igual a 10 sobre 2. Com isso, a gente consegue calcular o logaritmo de 5 sabendo o logaritmo de 2. Então, o logaritmo de 5 é logaritmo de 10 sobre 2. Então, usando a propriedade do logaritmo de quociente, é logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10, a gente consegue calcular esse logaritmo, né? Porque se a base é 10, 10 elevado a qual número vai ser igual a 10? A resposta desse logaritmo é 1, porque 10 elevado a 1 é 10. Então, vai ficar 1 menos o logaritmo de 2. E logaritmo de 2 no enunciado é igual a 0,3, então resposta 0,7. Bom, e letra C, logaritmo de 0,75. Bom, 0,75 é 75 sobre 100, que simplificando, dividindo por 25, vai dar 3 quartos. Então, logaritmo de 0,75 é igual a logaritmo de 3 quartos. Usando a propriedade, isso é logaritmo de 3 menos logaritmo de 4. O logaritmo de 3 foi dado. Agora, o logaritmo de 4 não foi dado. Apesar disso, a gente sabe que 4 é 2 vezes 2. Então, vou usar mais uma propriedade. Por enquanto, eu vou copiar logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 vezes 2. E agora sim, usando a propriedade, é logaritmo de 3. Observe que esse menos aqui está do lado de fora, então vou colocar parênteses, porque eu vou substituir logaritmo de 2 vezes 2 por logaritmo de 2 mais logaritmo de 2. Bom, agora sim, logaritmo de 3 no enunciado 0,48, logaritmo de 2 0,3 e logaritmo de 2 0,3 novamente, então vai ficar 0,48 menos 0,6. Isso vai dar menos 0,12. Não tem problema, o resultado de um logaritmo dá um número negativo, é o exemplo aí de 0,75. Bom, por último, a última propriedade que nós vamos ver, ela vai dizer quando a gente tem um logaritmo de uma potenciação. Então, suponha que a gente tenha logaritmo de um número a elevado a b numa base c qualquer. Nós estamos vendo que na maioria dos exercícios a base é 10, mas a propriedade é geral, vale para qualquer base. Se a gente tem logaritmo na base c de uma potenciação, vai valer a seguinte propriedade. Esse número b, que é o expoente, ele vai sair para fora do logaritmo e vai passar a multiplicar o logaritmo. Então, vai ficar b vezes logaritmo de a na base c. Então, toda vez que a gente tiver um logaritmo de uma potenciação, como nesse exemplo, a potenciação é a elevado a b, a gente pode utilizar essa propriedade. A gente já sabe que quando essa base C é exatamente igual à base da potenciação, o logaritmo e a potenciação, um vai anular o outro. Mas essa propriedade ela vale quando essas bases são diferentes. Nós vamos ver aí através dos exemplos. Bom, então vamos ver como que a gente pode utilizar essa propriedade.
O exercício 3. Considere as aproximações, que são as mesmas, e calcule logaritmo de 3 elevado a 7. Vou usar a propriedade. Aqui eu tenho um logaritmo que está na base 10 de uma potenciação que está na base 3. Então, o logaritmo não vai anular a potenciação. Bom, mas, então, a gente pode utilizar a propriedade. A propriedade diz que esse número 7, ele vai descer para a frente do logaritmo. Então, vai ficar 7 vezes logaritmo de 3. Pronto, o logaritmo de 3 foi dado, vai ficar 7 vezes 0,48. E eu vou usar a calculadora. 7 vezes ponto é igual a 3,36. Bom, logaritmo na base 10 de raiz de 2. O raiz de 2 nós sabemos que é 2 elevado a meio. Então aqui eu tenho o logaritmo de uma potenciação, 2 elevado a meio. A propriedade diz que esse meio vai descer e vai para frente do logaritmo. No nosso caso, vai ficar meio vezes o logaritmo de 2. O logaritmo de 2 foi dado no enunciado. Então, vai ficar meio vezes 0,3, que é a metade de 0,3. Então, 0,15. E, por último, o logaritmo do número 72. 72 é um número grande, então a gente pode fatorar esse número. Dá por 2, 36, dá por 2, 18, por 2, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Então, nós sabemos que o número 72, então, é 2 elevado a 3, porque o 2 apareceu 3 vezes. Então, ele é igual a logaritmo de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Então, isso aqui dentro é a fatoração do número 72. Então, aqui nós vamos usar várias propriedades. Aqui eu tenho um logaritmo de um número que está lá dentro, que é um produto. Então, a gente vai usar que esse logaritmo é a soma de dois outros logaritmos. A primeira propriedade, isso é logaritmo de 2 elevado a 3 mais logaritmo de 3 elevado a 2. E agora, nesses dois logaritmos, eu tenho um logaritmo de potenciação. Então, eu posso usar a propriedade. Esse 3 vai descer para frente do logaritmo e esse 2 desce para frente do logaritmo. Então, isso é 3 vezes logaritmo de 2 mais 2 vezes logaritmo de 3. Agora, é só substituir logaritmo de 2 por 0,3 no enunciado e logaritmo de 3 por 0,48. Então, isso é igual a 0,9 mais 0,96, que é o dobro de 0,48. – 1,86. Bom, uma outra aplicação dessa propriedade é para a gente resolver equações. Exercício 4. Considere as seguintes aproximações e resolva a equação 4 elevado a x é igual a 9. A gente já viu em vídeos anteriores que uma das maneiras de resolver essa equação é aplicando logaritmo na base 4 dos dois lados. Bom, mas uma outra opção que a gente pode utilizar, baseado nessa propriedade de logaritmo de potenciação, é aplicar diretamente o logaritmo na base 10 dos dois lados. Então, quando a gente aplica logaritmo na base 10 dos dois lados, a gente tem que... Aqui eu tenho um logaritmo na base 10 e uma base 4. Eles não vão se anular.
Mas em compensação, a gente pode usar a propriedade. Esse x desce para frente do logaritmo. Então, fica x vezes logaritmo de 4 é igual a logaritmo de 9. Conclusão, x é igual a logaritmo de 9 dividido por logaritmo de 4. Bom, nosso objetivo então é calcular o logaritmo de 9 e o logaritmo de 4. O 9 é igual a 3 ao quadrado. Ou então você usa a propriedade como 3 vezes 3, tanto faz. Então esse 2 aqui desce e logaritmo de 9 é igual a 2 vezes o logaritmo de 3. Logaritmo de 3 é 0,48. Então 2 vezes logaritmo de 3 é igual a 0,96. E o logaritmo de 4 a gente pode fazer a mesma coisa. É logaritmo de 2 elevado a 2. Esse 2 ele desce para frente do logaritmo. Fica 2 vezes logaritmo de 2, que é igual a 2 vezes 0,3. Logaritmo de 2 no enunciado é 0,3. Então dá 0,6. Pronto. Então, logaritmo de 9 sobre logaritmo de 4 é 0,96 dividido por 0,6. Aqui eu vou usar, na verdade, essa conta dá para fazer sem a calculadora, né? Então aqui, né, deixa eu só consertar. Aqui é 0,6. Bom, e a gente pode simplesmente fazer a divisão, né, de 0,96 por 0,6. Primeiro passo, iguala as casas decimais. Então eu vou, aonde está 0,6, eu acrescento uma casa decimais e tiro a vírgula. É a mesma coisa de dividir 96 por 60. 96, igualei as casas decimais, tirei a vírgula. Bom, 96 por 60, vamos usar a calculadora aqui. Então, se a gente fosse continuar a conta, né, daria 60, sobra 36, já temos uma vírgula aqui. Então, quando a gente já tem a vírgula, coloca o zero. 360 por 60 dá 1,6. 360 e resta o zero. Então, a resposta é 1,6, o resultado dessa divisão.